As mulheres fiquem atentas que no final ainda tem surpresa para nós, tá? Amém? Boa noite para as amadas, amém? Só da igreja com a paz do Senhor. Peço perdão aos irmãos se eu falar muito, me direcionar muito para as mulheres, mas sintam-se alcançados também durante a palavra, em nome de Jesus. Estaremos lendo o livro de Josué, no capítulo 2. Do versículo 1 ao 4, posteriormente do 8 ao 10 e depois o 12. Josué, no capítulo 2. Amém? Vou começar a leitura, irmãs, para a gente não perder tempo. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia! Louvado seja o grandioso nome do Senhor. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite, amadas, para falar com você que o Jesus tem plano para a sua vida. O Senhor tem um plano para a vida de cada uma de nós. E nessa noite, eu gostaria de pedir às amadas e aos amados que estão aqui conosco, que viessem se olhar nesse momento como nós vimos agora a nossa lindinha aqui na frente, e que nós pudéssemos imaginar nesse momento que somos como a nossa lindinha Laura, como meninas aos olhos do Senhor. Amém? Vamos tentar nessa noite trazer essa imaginação nesse momento para recebermos a palavra do Senhor que Ele tem para falar conosco nesta noite. Nós lemos uma história muito conhecida, né, sobre a invasão de Jericó, sobre os espias em Jericó e a história de Raabe. Quando a pastora sugeriu essa palavra, inquietou meu coração e eu pensei: o que eu vou falar sobre essa mulher, Senhor? O que tu quer, Senhor, falar sobre essa mulher, me usar para falar sobre essa mulher? E eu confesso às irmãs que eu fiquei um pouco assim, desanimada, sem saber como conduzir a palavra. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que nada vem de nós. Tudo vem do Senhor. Principalmente quando nós estamos aqui na frente, por vezes até parece tão fácil para aquele pregador, mas toda a palavra que nós entregamos para a igreja vem do Senhor. E o Senhor veio falando tão maravilhosamente comigo que eu cheguei e fiquei envergonhada de não saber o que falar da vida dessa mulher. E o Espírito Santo veio palestrando com tanta grandeza, com tanto amor sobre a vida dessa mulher para mim, e que eu fiquei assim apaixonada pela vida de Raabe.
Eu não sei se os irmãos e as irmãs vão compartilhar disso comigo. Espero que sim. Porque eu vi na vida de Raabe muitas qualidades que certamente o Senhor também viu. Mas para poder falar dessa vida de Raabe, eu queria trazer à memória dos irmãos a história, né, do que Raabe ouviu, né? Raabe estava lá na sua casa, em cima da muralha, né? E ela ouvia falar dos viajantes, ela ouvia falar dos comerciantes, ela ouvia falar dos homens que frequentavam a sua casa, histórias de onde eles passaram, de onde eles vieram, para onde eles estavam indo. Ela ouvia histórias. E uma das histórias que ela ouvia, e que ultimamente, certamente era uma história com frequência que ela ouvia na sua casa, era a história de um povo. É a história de um povo que tinha um Deus. Aleluia. E não era uma história qualquer. E não era a história de um povo qualquer, nem de um Deus qualquer. Aleluia. E a gente já por aí já começa a aprender com o Senhor quanto é importante nós proclamarmos as maravilhas, as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Porque o Senhor nos convida a isso, para servirmos e irmos proclamando, anunciando o reino de Deus. E como que a gente anuncia? Mostrando às pessoas o que o Senhor fez pela nossa vida. Mostrando às pessoas as transformações que o Senhor faz na nossa vida. E essas transformações, essas maravilhas, esses milagres que o povo de Deus estavam vivendo desde o momento que o Senhor tirou eles com a sua mão forte lá do Egito, são essas histórias que vão chegando aos ouvidos de Raabe. E quando eu olho para Raabe, eu não olho a prostituta Raabe. Quando eu olho para Raabe, o Espírito Santo me trouxe a olhar para a mulher Raabe. Aleluia. Antes dela ser prostituta, é a mulher Raabe. Pode ter certeza, meus irmãos, que quando o Senhor olha para nós, Ele não olha para nós, aquela mulher pecadora, aquela mulher adúltera, aquela lá mentirosa. Não. Ele olha para nós como uma menininha, como a Laura. Nós somos a menininha do Senhor. Aleluia. Nós somos a filhinha do Senhor. E eu falo isso, minhas irmãs, e eu convido as irmãs aqui, as amadas, que não nasceram num lar evangélico como eu, que não conheceram o amor do Senhor desde pequenininhos como eu, como Raabe também não conheceu. Muitas vezes, depois da conversão, eu paro para pensar e o Espírito Santo traz à minha memória quantas coisas, quantos livramentos, quanto consolo, quantas coisas o Senhor já fazia na minha vida. Porque eu não sabia que eu já era filha, mas Ele já era meu pai. Aleluia. Raabe não sabia que ela era filha, mas Ele já era o seu pai. Aleluia. Raabe não sabia que Ele tinha um plano para a vida dela. Aleluia. E quando eu comecei a ler e o Espírito Santo veio ministrando tão forte no meu coração, ela é minha filha. Ela é uma mulher, ela não é a prostituta Raabe. Aleluia. Porque muitas vezes quando lemos, eu não sei os irmãos, mas quando eu li, eu me focava aqui na história do povo de Deus, eu me focava aqui no que o Senhor estava fazendo pelo povo e nunca dei atenção a essa vida, a vida dessa mulher. E quando a pastora me convidou, foi uma oportunidade maravilhosa de perceber que o Senhor não fala sobre histórias, mas Ele fala sobre vidas. Aleluia. E através de cada história, através de cada acontecimento descrito nesta palavra, o Senhor vai tratando com cada um de nós sobre cada vida aqui. Nenhuma vida é menor, nenhuma vida aqui na palavra do Senhor é desprezada, por menor que seja, por menor que aos nossos olhos sejam. Mas cada um de nós somos muito importantes para o Senhor. Aleluia. E Raabe veio a ser o quê, irmão? Mãe de Boaz. Aleluia. Ela veio ser avó de Obed, bisavó de Jessé. Aleluia. Será que em algum momento, nos sonhos mais lindos que Raabe teve na vida dela, ela pensou fazer parte da linhagem de Jesus? Aleluia. Porque aqui ela era bisavó de um pai de Davi, que veio a ser rei.
mas muito maior o nosso Rei Jesus. E ela está lá, descrita na genealogia de Jesus em Mateus. Aleluia. Será que um dia essa mulher pensou? Nunca. Só que o Senhor veio falando comigo que antes de ser mulher, ela foi um bebê. E depois de ser um bebê, ela veio a ser uma menina. Irmãs, tenta lembrar quando você era uma menina. Uma menina tem sonhos. E quando a Orquídea falou o Salmo 139, eu achei que ela ia chegar na parte que o Senhor fala que o salmista fala que o Senhor o gerou, que o Senhor o conhecia desde o ventre da sua mãe. E a palavra diz, aleluia, que o Senhor nos escolheu, nos separou lá desde a fundação do mundo. E Ele separou e Ele escolheu Raabe também. Aleluia, Ele escolheu você também. Glória a Deus. E ela tinha sonhos, certamente ela tinha sonhos. Ela foi uma menina. Quem de nós que já foi uma menina, ou quem é um homem que esteja aqui, tem uma menina na sua casa, uma prima, uma irmã na sua casa, sabe que uma menina, ela sonha com um filho. Uma menina, ela brinca de boneca. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber durante essa palavra como o Senhor veio confirmando essa palavra desde a palavra de abertura. Quando a Aline pegou a boneca, aleluia, o Senhor foi assim, acalentando o meu coração de que é isso que eu preciso que você fale nessa noite para essas mulheres. Elas são as minhas meninas. Aleluia. E o Senhor não se esquece dos nossos sonhos. Nós vemos a menina brincando de boneca. Quando ela brinca de boneca, ela é a mãe e a boneca é a filha. Quando ela brinca de casinha, ela está brincando o quê? É o sonho dela de ter a sua casa. É o sonho dela de cuidar da sua casa. É o sonho dela de ser uma esposa. Aleluia. Com certeza essa mulher não era diferente de mim, de você. Ela tinha sonhos. E eu tenho certeza, irmãos, irmãs, e eu tenho certeza que eu não peco em errar, que nunca na vida dessa mulher ela pensou em ser uma prostituta. Nunca que essa mulher sonhou desde pequena, ai, como eu queria ser uma meretriz. Mas o Senhor não esquece dos nossos sonhos. E o Espírito Santo me trouxe à minha memória, eu indo ao trabalho meditando sobre um sonho de criança. E eu convido as irmãs a lembrarem, enquanto eu conto o meu sonho de criança, de menina, que as irmãs e os irmãos também tentem lembrar algum sonho de criança que talvez já tenha sido realizado, talvez não tenha sido e talvez tenha sido de uma maneira diferente. O Espírito Santo me trouxe à memória que eu, quando era pequena, minha mãe fazia unha para fora e uma das clientes da minha mãe era secretária executiva de um homem de alto escalão na Petrobras. E ela andava sempre bem arrumada, cheia de ouro, era uma mulher próspera. E eu, menina, eu falei assim, eu quero ser secretária. Eu brincava na minha casa de ser secretária, arrumava a mesa com os papéis, as canetinhas no potinho, imaginava como seria a minha mesa, mas na minha mente eu pensava assim, ser secretária executiva, porque ela falava muitas línguas, ela ganhava muito bem, ela era responsável por toda a agenda daquele homem não sabia nada, ele tinha que ligar para ela para poder saber o que ele ia fazer. E eu cresci, fui fazer enfermagem, né? Fui fazer faculdade, fui fazer enfermagem e hoje eu sou secretária do Reino do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo me trouxe a memória, tu não queria ser secretária, minha filha? Olha aí. E é assim que o Senhor faz. Às vezes a gente esquece. Eu não tinha me lembrado mais disso, porque era muito novinha. E aí pensando, estudando, ouvindo o Senhor sobre essa palavra, Ele me trouxe essa memória e eu fiquei rindo sozinha no ponto e devia estar parecendo uma louca, porque eu falei, meu Deus, eu tinha esquecido, mas o Senhor não esquece do teu sonho. Ele não esquece quando falamos algo para Ele, Ele não esquece, minhas irmãs e meus irmãos. Pode ser que está demorando, pode ser que não seja do jeito que você sonhou, mas os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. Aleluia, muito maiores. Essa mulher recebe esses homens na sua casa. Ela recebe, ela disse que não sabia quem eles eram, mas ela sabia porque o povo de Deus não passa desapercebido em lugar nenhum.
Porque a presença do Senhor vai conosco onde nós estamos. Aleluia. Quando você entra em algum lugar, você é percebida sim, você é notado sim, porque você não está sozinho, a presença do Senhor está com você. Às vezes é um dia que você se olha, está se achando feia, está se achando estranha, esquisita, nem passou um batom, mas aí a pessoa fala assim, nossa, você está tão bonita hoje, e tu fala, ah, Jesus, é a tua misericórdia. Aleluia, porque tu estava se achando nada, mas a pessoa olha para você e vê uma beleza que você não está vendo, mas é Jesus que ela vê em você. Aleluia, e essa mulher viu o Senhor naqueles dois homens. Ela viu que era diferente, o jeito de falar era diferente, o comportamento era diferente, e ela falou, esse é o povo que eu estou ouvindo falar. E a importância de a gente falar desse Deus. Aleluia, e ela esconde esses homens. Irmãos, vamos pensar, naquele momento ela esconde esses homens, o risco que ela correu. Porque aquele rei poderia ter mandado os soldados entrar lá e vasculha tudo, bota tudo para o alto. E se ele tivesse feito? E se ele tivesse encontrado? O que seria dela? O que seria da vida dela? Mas eu creio, meus irmãos e meus irmãos, que no momento em que Raabe estava lá naquela janelinha, porque eu já comecei a imaginar ela na janelinha lá em cima da muralha. Aquele céu lindo e ela olhando e pensando naquelas maravilhas daquele Deus, daquele povo. É ali o Senhor já começou a transformar aquela mulher. Ali o Senhor começou a trazer esperança para o coração daquela mulher. E naquele momento eu até imagino, posso imaginar essa mulher pensando, ai, se eu tivesse uma oportunidade, Deus. Uma oportunidade de mudar minha vida. Uma oportunidade de fazer uma mudança completa. Certamente, quando essa mulher ouviu de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que guarda, de um Deus que provê, ela olhava para seus deuses e não tinha nada. E olhando aquele Deus lá longe, eu creio que essa mulher pensou, ah, Senhor, se eu tivesse uma oportunidade de ter um Deus como esse Deus, tudo seria diferente na minha vida. Aleluia, mas ela olhava para ela via uma mulher imunda, uma mulher suja. Mas Deus olhava para ela e via uma filha. Deus olhava para ela e via sua menina. Aleluia, porque é assim que Ele olha para nós como filhos, como pequeninos que somos diante dEle. Aleluia, e é assim que o Senhor olhava para ela, mas ela não sabia, ela não entendia. Aleluia, e quando ela viu aqueles homens, ela falou, tá aí a minha oportunidade. Eu quero falar para você, mulher, eu quero falar para você, homem, não deixe passar esta oportunidade. Aleluia, faça como Raabe, não deixe passar a oportunidade que o Senhor deu para que você faça algo novo na sua vida, para que você gere mudanças na sua vida. Não perca a oportunidade. E essa mulher resolveu agarrar essa oportunidade. Mas na cabeça dela era livramento. Porque se ela ouvia as histórias de um Deus misericordioso, de um Deus de amor, de um guerreiro. Aleluia! Mas ela também ouvia que por onde aquele povo passava, ele aniquilava os seus inimigos. Ela não deixava ninguém para trás. E ela achou na mente dela, essa é a minha oportunidade, vou me salvar e vou salvar a minha família. Vou salvar a minha vida e a vida dos meus. Então falou com ele, como eu sou bondosa, fui bondosa contigo, com vocês, seja bondosos comigo também, me livra da morte. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a muralha de Jericó caiu. E o Senhor deu a oportunidade de Raabe de viver um milagre maravilhoso. Eu não sei se vocês observaram, mas eu não tinha observado. Mas é isso que é lindo, a gente poder estudar a palavra do Senhor com o escritor da palavra. Aleluia! Porque ele mostra detalhes para nós que nós não tínhamos observado. E se você observar, a muralha veio ao chão, mas a casa de Raabe ficou de pé. Aleluia, a tribulação vai vir, a tempestade vai vir, um terremoto, porque os cientistas dizem que não houve, que não foi o poder de Deus, que houve um terremoto, que houve um abalo sísmico, não importa se o abalo veio da pisadura dos soldados ou do mandar do Senhor, mas aquela muralha, ela caiu,
mas a casa de Raabe ficou de pé. Aleluia! Não importa o terremoto, não importa a tempestade, não importa o abalo sísmico que vier, mas a sua casa vai se manter de pé, porque é a mão do Senhor que está sobre a tua casa. Aleluia! Olha, irmãos, eu não sei se vocês observaram também que levava alguns dias de onde era Jericó para o acampamento de Josué. Observando esses detalhes através do Espírito Santo, são 3 dias para ir, 3 dias para voltar, mais os 7 dias que eles deram a volta. Então vamos acreditar que esses homens ainda demoraram um pouco para levantar um acampamento, o tempo que eles ficaram lá escondidos lá na montanha até os soldados voltarem, né? Então vamos fazer a conta, 3 para ir, 3 para voltar, mais 7, 11 dias, 15 dias. E o que os israelitas falaram para aquela mulher? Olha, tudo bem que seja conforme a tua palavra, mas nós não seremos responsáveis por nenhum dos teus que esteja fora da tua casa. Porque o nosso compromisso, a nossa aliança é contigo e os da tua casa. Aleluia! A aliança do Senhor é contigo, comigo e com a nossa casa. Aleluia! Os que estão fora não estavam incluídos naquela aliança. Não estavam incluídos. Então ele fala, olha, se assegure que eles estejam contigo na casa. E o historiador Flávio José vem dizer que Raabe não era somente uma prostituta, mas que ela tinha um bordel, ela tinha vários cômodos para a prostituição, que ela era dona do bordel. A palavra do Senhor não deixa claro isso, mas um historiador sério, né, nos diz que era assim. Mas eu venho a pensar, será que os pais de Raabe, os irmãos de Raabe e os parentes de Raabe foram morar lá com o bordel funcionando? Porque, meus irmãos, foi 15 dias mais ou menos, né? Vamos dizer 15. 20 dias para que Jericó caísse. Né? Que ela tivesse noção do tempo de ir e de voltar, 6 dias. Foi um tempo que ela tinha de comunicar todo mundo, ó, vem aqui para casa, porque quem quiser livramento tem que ficar aqui em casa. E vamos observar que eles creram nela. Eles creram nela. Não é verdade? Aleluia, eles creram. E eu imagino, irmãos, a palavra não diz, mas eu imagino que a partir daquele momento que aquela mulher fez a aliança com um homem de Deus, representante de Deus, porque nós não temos poder nenhum, mas o poder vem do Senhor, ela creu tão firmemente que ela convenceu a toda a sua família. E ali começou a mudança na vida dela. Ali ela deixou de ser a prostituta Raabe, porque não tinha como ela manter a sua família ali, porque ela não sabia que eles iam marchar por 6 dias, depois das 7 voltas no último dia. Ela não tinha como saber. E quem estivesse fora morreria. Então ela com certeza correu para buscar os seus. E a partir daquele momento, ela mudou sua vida. Aleluia. Eu creio que ali acabou a vida de prostituição de Raabe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, é o que me encanta em Raabe também. O coração dessa mulher. E certamente é o que encantou o Senhor também. O coração dessa mulher. Porque como nós falamos, uma menina, ela não sonha ser uma prostituta. Nós sabemos que na época de Raabe, os casamentos eram arranjados, né? Ninguém casava com quem gostava, paquerou lá na rua e casou. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo me trouxe a pensar, o que aconteceu na vida dessa mulher? O que levou esse pai a não arranjar o casamento para sua filha? O que levou esse pai permitir que a sua filha viesse se prostituir? Os historiadores, os teólogos dizem que ela sustentava a sua família. Mas se nós pararmos para pensar, ainda que ela trouxesse o sustento para a sua família do seu trabalho, qual é o pai que se orgulha de ter uma filha prostituta? Qual é a família
que acena e diz, olha lá, minha filha está indo lá, a prostituta, me sustenta. Porque muitas vezes a pessoa quer o nosso dinheiro, mas ela tem vergonha do que a gente faz. Não é verdade? E eu vejo esse amor dessa mulher, essa misericórdia dessa mulher, de não se importar com o que eles pensavam sobre ela, com a vergonha que talvez eles tivessem sobre ela, mas ela amava, ela liberou perdão. E nós falamos de perdão aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor quer falar sobre perdão aqui nessa noite. Muitas palavras são ditas que nos machucam, muitos comportamentos, né? Muitos relacionamentos que passam sobre a nossa vida que nos machucam. Com certeza alguma coisa deve ter acontecido naquela família que levou aquela mulher a se prostituir. E ainda assim, independente do que tenha acontecido, ela soube perdoar e não olhar só para a vida dela. Porque ela poderia muito bem fazer o trato dela com os israelitas e esquecer da sua família. Esquecer. Porque ali junto com a sua família vinha toda a sua história, toda a sua bagagem, tudo que ela viveu, tudo que levou ela até aquele ponto, aquele lugar. Mas ela esqueceu de tudo. Ela só pensou no livramento dela e da família dela. E às vezes tem alguém, aqui não diz só seus pais e irmãos, diz seus parentes também. Podem ser cunhados, mas podem ser tios, podem ser primos. Quantas vezes algum parente nosso dá uma palavra difícil para a gente, libera uma palavra de maldição na nossa vida. E a gente tem dificuldade de perdoar. E a gente não quer perdoar. Será que uma de nós, se estivesse na situação de Raabe, ia falar para aqueles homens, salva aquela tia lá, deixa eu salvar a minha tia lá, deixa eu salvar o meu primo, deixa eu salvar o meu tio? Será? Eu fui filha órfã de pai vivo. Eu tinha pai, mas não tinha pai. E olhando para a história de Raabe, eu vejo Raabe assim, ela tinha pai, mas não tinha pai. Porque o pai dela não soube ser pai para ela. Mas ela não sabia que ela tinha um pai. Um pai celestial, um pai maravilhoso, um pai poderoso, um pai perdoador. Mas mesmo sem saber que ela tinha um maravilhoso pai, ela amava como esse pai, que nos ensina a amar dessa maneira também. Com amor, com misericórdia, com perdão. Certamente, irmãos, o Senhor colocou no coração dessa mulher a esperança. O Senhor colocou no coração dessa mulher uma fé inabalável, porque ela arriscou sua vida para esconder esses homens. Foi o Senhor, porque é do Senhor que vem a fé, é do Senhor que vem a esperança para nós. É do Senhor. E o Senhor se agradou o coração dela. Certamente, por conta do coração generoso de Raabe, que o Senhor incluiu ela lá na genealogia de Jesus, porque ela não era qualquer uma. Ela não era qualquer mulher, porque mesmo vivendo o que ela vivia, vamos pensar numa vida de prostituição, porque mesmo que a gente não viva, não tenha passado por isso, nós sabemos de histórias, ouvimos e vemos que como deve ser difícil. Pensamos como deve ser dura uma vida dessa. Não deve ser fácil, irmãos. Não deve ser fácil. Mas essa mulher, ainda dentro de toda a dificuldade que ela vivia, de toda a dor que ela passava, ela mantinha um coração generoso e misericordioso. E às vezes, por uma palavra, às vezes, maldada num dia ruim, a gente leva uma amargura para o resto da nossa vida. E não perdoa. E perde um familiar, e perde uma pessoa amada, não perdoa. E o Senhor nos convida a perdoar, porque se queremos perdão, precisamos perdoar. Aleluia! Deus tinha um plano para a vida dela. Na mente dela, na mente pequena dela, na minha mente pequena, na sua mente que é pequena, diante da mente do Senhor, é só até aqui.
é onde o Senhor vai me levar, mas o Senhor tem planos para você, de você ser uma rainha, o Senhor tem planos para você de te levar longe, o Senhor tem planos para você de você ser um grande pregador, de ser uma grande pregadora, de ser uma mulher do Senhor bem forte, poderosa, rica na palavra, com louvores maravilhosos que vão tocar no coração das pessoas, converter as pessoas, mas às vezes a gente olha para a nossa vida, não, vai até aqui, tá bom. Mas o Senhor tem planos maiores para a nossa vida. Aleluia. Ele diz que os meus planos são maiores do que os seus. Os meus pensamentos são maiores do que o seu. Naquele momento que aquela mulher recebeu aqueles homens, o pensamento dela era livramento. O Senhor me livra aqui, não deixa eu morrer. Mas o Senhor tinha um plano de colocar ela na história de Jesus. O Senhor tinha um plano de colocar ela e vai ser a heroína da fé, irmãos. A Raabe foi mencionada várias vezes na palavra do Senhor. Não foi uma mulher qualquer, porque o coração dela não era um coração qualquer, era um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a aceitar aquele Deus. Aleluia! Aleluia! Saber que tinha um Deus vivo, que deu a fé a ela para crer que era possível uma nova vida. Porque foi isso que o Senhor deu para ela. Uma nova vida. Um novo recomeço. E ela levou suas coisas, ela levou suas famílias, mas com certeza toda a dor, todo o sofrimento ficou em Jericó. E o Senhor nos convida, deixa para Jericó. Deixa em Jericó tudo aquilo que te trouxe amargura, tudo aquilo que te trouxe dor, tudo aquilo que não te permite liberar o perdão, deixa para trás. Deixa para trás, porque eu não me lembro mais da sua vida, eu não me lembro mais da tua prostituição, eu não me lembro mais do teu pecado, porque eu olho para o teu coração. Porque quando eu olho para você, eu olho para minha filha amada, eu olho para minha menininha. E eu me lembro dos teus sonhos. Eu lembro do que você falou. Você pode esquecer do que você falou para o Senhor, mas Ele não se esquece. Ele não se esquece dos seus. Aleluia. Ele nos convida nessa noite a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida. E, irmã, mas eu já aceitei a Jesus. Irmão, estou na presença, eu estou forte, eu estou firme. Mas será que não tem algo que você tem carregado? Será que não tem algo na sua bagagem que você tinha que ter deixado lá em Jericó e você está transportando esse peso em excesso? Deixa esse peso para trás. Perdoa. Porque o Senhor ainda realiza sonhos. Aleluia. O Senhor ainda realiza sonhos. Aleluia. E eu quero pedir para os irmãos e para as irmãs meditarem na letra desse louvor. Porque o Senhor, Ele ainda realiza sonhos. E Ele realizou os sonhos muito além do que Raabe estava pensando. Muito além do que aquela mulher acreditava que ia viver. Ele fez muito além para ela. E é o que os planos do Senhor têm para nós. E eu peço ao Senhor nessa noite que cada uma de nós e cada um de nós possamos viver os planos do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Que nós possamos viver e desfrutar de tudo, ainda que nós não conseguimos ver, ainda que as tribulações, os problemas estejam nos cegando. Mas creia, o Senhor tem planos para a sua vida. Aleluia. E você vai viver. Tenha um coração generoso, um coração misericordioso, porque o Senhor quer fazer infinitamente mais do que você tem pedido, infinitamente mais do que você tem pensado. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Vou passar a oportunidade para minha amadinha Alícia.